Fala galerinha, boa tarde, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais uma aula de globalização e de mercados e instituições. E hoje, né, nós vamos aí relembrar o que a gente estava fazendo nas aulas anteriores. Nós terminamos o nosso conteúdo relacionado aos blocos econômicos, né? Então, nós falamos sobre os principais blocos, vocês fizeram uma pesquisa aí de situações que acabam interferindo nos países desses blocos econômicos que servem, como que eles interferem positiva e negativamente, né? E aí nós finalizamos a parte dos blocos econômicos da relação desses blocos com o processo de globalização do nosso mundo aí, né? E aí hoje nós vamos entrar em conteúdo novo, galera. Nós vamos entrar falando um pouco sobre as instituições globais. As instituições globais, como o próprio nome já diz, né? Pode ser chamada também de organizações internacionais, organizações globais, instituições internacionais, tem vários nomes, tá? Mas são órgãos, né? São organizações, são órgãos multilaterais, ou seja, em que mais de um país participa, né? Mais outro país. Então, a partir de dois países participando de uma organização, a gente já pode considerá-la uma organização global, que é responsável pela integração, inter-relação e auxílio aí nos acordos envolvendo vários países, né? Então, essas organizações, elas auxiliam muito no processo de globalização entre os países, porque elas fazem, né, essa integração entre eles, elas auxiliam no contato entre os países, na realização de acordo, enfim. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre essas organizações globais, certo? Na maioria delas, né, nós temos várias organizações globais, porém, a maioria das organizações, elas surgiram lá na segunda metade do século XX, entre os anos de 1950 a 2000. Né? Esse período aí foram onde a maioria das organizações internacionais surgiram. E aí, com o advento da globalização, com o desenvolvimento, né, da globalização, essas organizações acabaram se consolidando e se fortalecendo cada vez mais. Quanto mais a globalização evoluiu e se fortaleceu, mais essas organizações internacionais também foram se consolidando, se fortalecendo, né? E hoje elas são muito importantes dentro do cenário internacional, né? Hoje elas têm um papel muito fundamental aí quando se trata de questões globais, certo? E aí, né, dos papéis gerais que essas globais fazem o papel principal, né, é a ampliação da integração geoeconômica global. Então, transformar o mundo aí, né, em uma economia integrada, né, tanto a economia quanto as outras questões geopolíticas, econômicas, enfim. Então, o que ela busca é essa integração, né? E depois, né, dentro dessa integração, vem outros papéis secundários que as organizações têm, certo? Então, eu listei alguns aqui dos principais papéis que essas organizações têm, que elas trabalham em prol disso, né? Então, nós vamos começar aqui com estabelecer um ordenamento das relações internacionais, de poder e influência política. Então, essas organizações, elas servem para organizar, né, para ordenar as relações internacionais entre os países, né? E um país tem mais poder que o outro, um país tem mais influência que o outro, e elas vêm para organizar isso e não deixar um querer mandar e o outro, né, acaba ficando submisso em várias questões. Então, elas são responsáveis por esse ordenamento, por essa organização de poder e de influência política para não acontecer aí um desequilíbrio, né, entre os países. Também são responsáveis pela elaboração e a regulação de normas, regras e comportamentos que dizem respeito a essa integração, tá? Então, elas criam normas, elas criam regras, né? Ditam os comportamentos para não deixar acontecer uma desorganização entre esses países, tá? Promovem também acordos, né? Quando um país quer fazer um acordo com outro, elas intermediam esse acordo e realizam, né, esse acordo, facilitam com que esse acordo aconteça, buscam atender determinados objetivos em comum. Então, às vezes, todo mundo tem ali um objetivo em comum, todos os países têm um objetivo em comum, mas eles precisam de alguém para organizar, né, esses objetivos e que esses objetivos sejam atendidos. As organizações vêm para isso, para determinar esses objetivos e para fazer com que eles aconteçam de uma forma organizada entre os países, certo? Além disso, nós temos também a questão da ajuda, né, que essas
organizações têm na definição da agenda internacional. O que é definir uma agenda internacional? É quando as coisas vão acontecer. Do mesmo jeito que a gente tem a nossa agenda ali pessoal, os países eles precisam de uma agenda para saber quando que um país vai ter uma reunião com o outro, quando que os representantes vão se encontrar, sobre o que vão falar. Então, as eleições elas auxiliam nessa definição da agenda, né? E aí um país consegue aí se organizar para falar com o outro, definir questões, definir, tomar decisões unidos, né? Então, elas organizam essa agenda, tá? Proporcionam lugar para iniciativas e mediam negociações políticas. Então, às vezes um país até quer negociar com o outro sobre alguma coisa, mas como que eles vão fazer isso, né? Quem vai falar com quem para fazer essa negociação? E essas organizações, elas vêm aqui intermediando, né? Então, o país quer ter a iniciativa de conversar com o outro, ela faz essa intervenção, ela entra em contato com esses países, mediam essas negociações para que elas aconteçam de maneira organizada. Então, elas são muito importantes nessa questão de relação de um país com o outro, né? Definem quais são as questões mais importantes, porque às vezes tem um país querendo falar com o outro lá sobre uma coisa nada importante naquele momento e tem uma coisa muito importante precisando urgente. Então ela organiza isso, né, questões de prioridade para auxiliar no bom desenvolvimento dessas negociações, desses acordos por grau de importância também, tá? Definem quais questões podem ser agrupadas. Então tem 3 países que querem falar sobre o meio ambiente, que quer fazer uma negociação sobre o meio ambiente. Vamos juntar essas ideias, as questões podem ser definidas em um fórum, por exemplo. Então, vamos fazer um fórum para que todos esses países participem de uma única vez e falem sobre essas questões agrupadas, unidas, né? Então, quando você vê, por exemplo, fórum de meio ambiente, o fórum de não sei o que entre os países, isso são as organizações globais ou instituições globais, né, que organizam, que fazem isso de uma forma organizada e fazem acontecer, tá? Outra coisa que elas fazem, facilitam determinar prioridade governamental ou de acordos governamentais. Quais são os acordos com maior prioridade? Por quê que esse tem mais prioridade do que o outro? Então, elas determinam isso, né? Elas já têm a sua organização, seus critérios, e aí elas determinam isso de uma forma organizada, todo mundo sai ganhando com isso, né? Facilita essa relação. E aí, quais são essas organizações? Quem são essas instituições, né? Existem muitas organizações internacionais, inúmeras delas. Porém, quando a gente fala de questão geopolítica, econômica e humanística, tem algumas instituições que acabam se destacando e que com certeza vocês já ouviram falar sobre elas, principalmente agora nessa questão de pandemia. As organizações globais elas estão trabalhando muito, né? Porque precisa aí de uma relação entre os países para se fortalecer tanto economicamente quanto em saúde, né? Então elas estão trabalhando bastante as instituições globais nesse cenário de pandemia. E aí, existem aquelas que se destacam quando a gente fala de questões políticas, econômicas e também humanísticas, né? Então, olha essas organizações aqui, globais. Provavelmente vocês já ouviram falar sobre elas. Essa número 1 é a principal delas, a ONU. Tenho certeza que vocês já ouviram falar da ONU, Organização das Nações Unidas. Ela tem uma atuação muito forte no mundo todo, né? São muitos países que participam e ela tem uma expressividade muito alta. Então, ela está ali em destaque em primeiro lugar. Tem a OMC, que é a Organização Mundial do Comércio. Provavelmente também vocês já ouviram falar, talvez um pouco menos do que a ONU, mas também tem uma atuação bem forte. OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Temos o FMI, o Fundo Monetário Internacional, que inclusive vocês já falaram sobre ele, né? Na nossa aula, vocês falaram lá quando ele foi criado, sobre Bretton Woods, né? Na criação do FMI, para que ele servia. Sobre o BIRD, o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, também conhecido como Banco Mundial. Vocês também já falaram um pouco sobre isso, sobre a criação lá, né, no Bretton Woods, falamos sobre eles também no Consenso de Washington. Então, são organizações que a gente essas duas já ouvimos falar, mas que, né, tem bastante coisa e bastante atuação sobre ela hoje em dia também, né? A OIT, Organização Internacional do Trabalho, que é referente a questões trabalhistas, né? A OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a Unesco, essa vocês provavelmente já ouviram falar bastante, Organização das Nações Unidas
para educação, ciência e cultura, voltada para essas 3 áreas em específico, né? Educação, ciência e cultura. O Unesco tem bastante expressividade também. A OMS, essa vocês ouvem falar todo dia por conta das questões da pandemia, né? A pandemia está diretamente relacionada à saúde, a OMS tem um destaque muito grande nesses últimos meses aí. Vocês devem estar ouvindo falar o tempo todo sobre as decisões da OMS, né? Organização Mundial da Saúde, nesse momento. E, por fim, a OEA, que é a Organização dos Estados Americanos. Essas, pessoais, essas 10 que eu listei aqui são as principais, tá? Que a gente ouve aí falar no nosso dia a dia, que tem uma atuação forte, mas existem várias outras, tá? Essas são alguns dos destaques. E o que cada uma dessas organizações fazem? O que essas instituições trabalham? Qual que é o papel de cada uma delas? Para que elas servem? É isso que nós vamos descobrir, né? Na nossa atividade que vocês vão fazer. Então, eu não vou ficar falando aqui de cada uma delas, né? O que elas fazem, o papel de cada uma. Vocês vão fazer isso. Então, vocês vão fazer em dupla essa atividade. Separem as duplas no post do Classroom, que eu vou colocar esse vídeo, né? Que vai estar esse vídeo e os slides. Vocês vão lá e coloquem o nome da duplinha de vocês, tá bom? Então, vai fazer eu e o Joãozinho. Keila e João comenta lá no post que eu já sei que é a dupla de vocês. Tá? E aí, cada dupla vai ficar responsável por falar sobre uma instituição global. Então, nós teremos aqui 10 duplas, tá? São 21 alunos, talvez algum fique com um trio, não tem problema. Mas o restante são 10 aí, cada um falar de uma instituição global. O que eu vou falar sobre ela? Vocês vão organizar o trabalho de vocês. Então, vocês vão ter um prazo de 10 minutos para apresentação no máximo, tá? Não é nada extenso, não faz lá 20 slides, não fica falando 1 hora. Bem simples para a gente entender o papel, né? O que é essa organização aqui? Quer falar quando ela surgiu? Fala lá, ela surgiu em 1950. Pronto, não precisa de colocar a data completa, não precisa de contar a história toda. Faz um resumão, né? Ela surgiu em 1950 porque estava acontecendo problema entre tais países e aí precisava de uma organização para organizar isso. Surgiu essa organização, o papel dela é esse. Hoje ela tem tantos países mesmo e ela atua de tal forma, bem simples, bem resumido, né? Não nada de extenso, porque o prazo máximo aí é 10 minutos, tá? Desde que a gente consiga entender para que serve essa organização, né? Dá um exemplo ali de alguma coisa que ela fez mais atual, por exemplo, aí a OMS, né? Você pode dar um exemplo da pandemia fazer. Quais são as normas que ela está ditando, né? Eu disse que um dos papéis das organizações é regulamentar, ditar normas, né? E a OMS, ela está ditando várias normas aí para nós sobre questões de saúde, né? O que nós devemos usar, o que nós devemos fazer, o que não devemos. Então, pode colocar um exemplo desse também, tá? Bem rapidinho, como que ela surgiu, para quê, qual é o papel dela, o que ela faz atualmente, dá um exemplo aí da atuação dela em algum momento, tá? Nessa estrutura fica bem bacana, bem objetivo, sucinto trabalho, rápido, e é o que a gente precisa entender. A gente não vai ficar decorando data, decorando país que faz parte, né? Fale os pais só e tá tudo certo, tá bom? Essa atividade, vocês vão poder encaminhar os slides lá no Classroom até dia 24/6, tá? Que é na próxima quarta-feira. Então, até na nossa próxima aula, antes da próxima aula, vocês podem estar anexando ele lá no Classroom. Lembrando que os 2 integrantes da dupla têm que anexar, não é só um, tá? Os 2 têm que colocar lá para ela ficar entregue, tá? E a gente apresenta na próxima quarta-feira com esses, no máximo, 10 minutinhos, tá? Se organizem aí para cada um fazer uma parte. Vocês estão se encontrando, né? Cada um faz uma parte, junta esses slides aí, a gente apresenta na aula que vem, bem rapidinho, nada de extenso, nada de coisa longa, tá? Porque é só para a gente entender mesmo qual é de cada uma dessas principais organizações internacionais, tá ok? E saber aí como que elas, né, auxiliam no processo de globalização, da importância de cada uma delas, ok? Estarei à disposição de vocês até as 22h40 hoje para ir tirando as dúvidas, né, e auxiliando nesse desenvolvimento aí que vocês precisarem, tá bom? Beijo para todo mundo, até a próxima aula.